Dizem que o pior veneno é aquele que corre nas veias da própria família. Quando os filhos que você trouxe ao mundo, que carregou no ventre, se voltam contra você, não há dor mais cortante. Foi assim que aprendi, da forma mais dura, que nem todo amor de mãe consegue salvar um filho que escolheu se perder. Boa tarde, meus queridos. Eu sou a Dona Lourdes, com meus 70 anos bem vividos, contando minha história direto de Florianópolis, Santa Catarina. Mas o que vou compartilhar hoje aconteceu principalmente na minha casinha humilde no Morro da Liberdade, na periferia de Fortaleza, Ceará. Um lugar que já viu de tudo, desde as casas de taipa até os sobrados de tijolo que hoje tentam esconder as marcas do passado. O som dos forrós animados nas noites de sábado, o vai e vem dos mototáxis e o cheiro de peixe frito das barracas sempre foram a trilha sonora do nosso morro. Antes de começar, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o meu relato. Se gostar da história, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí de onde está assistindo. Pode ser sua cidade, seu bairro, ou até outro país, se tiver brasileiros por aí. Fico tão feliz em saber que minha voz chega a tantos cantos. Nasci em 1955, numa cidadezinha chamada Quixadá, no sertão do Ceará. Era um lugar simples, onde a vida girava em torno da roça e da fé. Meu pai, seu Antônio, era agricultor. Plantava milho, feijão e às vezes algodão, dependendo da chuva. Minha mãe, Dona Francisca, cuidava da casa e fazia doces para vender na feira. Éramos pobres, mas nunca faltou comida na mesa. E, mais importante, havia amor. Nossa casa de barro, com telhado de palha, era pequena, mas cheia de risadas e histórias contadas à luz do candeeiro. Meu pai nunca gritava com minha mãe. Mesmo cansado, chegava em casa com um sorriso e um Deus abençoe essa comida, Francisca. Aos domingos, me levava para catar frutas no pomar ou pescar no açude. Minha mãe me ensinou a cozinhar, costurar e ser independente. Mulher não depende de ninguém, Lourdes. Só de Deus e dela mesma, dizia. Foi com eles que aprendi o valor da família, da honestidade e do trabalho. A vida seguiu tranquila até meus 15 anos, quando uma seca braba acabou com as plantações do meu pai. Sem colheita, não tinha como ficar. Juntamos nossas coisas em 2 malas velhas e pegamos um ônibus rumo a Fortaleza, em 1970. Foi uma viagem longa, cheia de poeira e esperança. Chegamos na capital com o coração apertado, mas cheios de sonhos. Fortaleza era um mundo novo, barulhenta, cheia de gente, com ruas que pareciam não ter fim. Nos instalamos no Morro da Liberdade, numa casinha alugada que dividíamos com outra família de retirantes. Meu pai conseguiu trabalho como pedreiro, e minha mãe virou lavadeira para uma família rica no Meireles. Eu estudava numa escola pública e trabalhava à tarde numa quitanda, sonhando em comprar uma máquina de costura para minha mãe, para que ela não precisasse mais lavar roupa dos outros. Foi na quitanda que conheci o Raimundo. Ele era motoboy, entregava frutas e verduras pelos bairros. Um homem de 23 anos, alto, de riso fácil e olhar que parecia enxergar o futuro. Eu tinha 16. Me encantei pelo jeito dele, sempre otimista, mesmo tendo crescido na pobreza. Raimundo perdeu o pai cedo e foi criado pela mãe, uma cozinheira que batalhava sozinha. Lourdes, vou te dar uma vida boa, ele prometia. Nossa casa vai ter de tudo. Namoramos por 3 anos, com respeito, como meus pais me ensinaram. Raimundo conquistou minha família com seu jeito humilde e trabalhador. Nos casamos em 1974, numa cerimônia simples na igrejinha do morro. Não teve vestido chique, mas teve amor e a bênção dos meus pais. Nossa primeira casa foi um barraco no Morro da Liberdade, um cômodo com chão de cimento, cortina separando o quarto da sala e um banheiro compartilhado com os vizinhos. Mas era nosso. Raimundo continuou como motoboy, e eu trabalhava como vendedora numa loja de tecidos. Juntávamos cada centavo, sonhando com dias melhores. Nosso primeiro filho, Daniel, nasceu em 1975. Que alegria! Um menino forte, com os olhos do pai, segundo minha mãe, meu gênio teimoso. Raimundo chorou ao segurá-lo, prometendo ser o pai que nunca teve. Nosso filho vai estudar, Lourdes. Vai ser alguém na vida. Depois vieram Lucas em 1977, Mateus em 1979, Gabriel em 1981 e Pedro em 1983.
5 meninos, uma escadinha de energia, bagunça e sonhos. Em 1986, quando achávamos que a família estava completa, veio a surpresa. Nossa menina, Ana Clara, a caçula, o xodó do pai, que já tinha fios brancos de tanto trabalhar para sustentar a casa. A cada filho, nosso barraco crescia um pouco. Raimundo conseguiu um emprego melhor, como motorista de caminhão, e eu costurava em casa para complementar a renda. Meus pais, já mais velhos, eram nossa base. Todo domingo vinham almoçar, trazendo doces para os netos e histórias do sertão. Eles me ensinaram a criar os filhos com amor, mas com rédea curta. Filhos sem limite vira problema, Lourdes, dizia meu pai. Seguimos essa regra. Nossos meninos sabiam que tinham que ajudar em casa, estudar e respeitar os mais velhos. Íamos à igreja juntos, participávamos das festas do morro, mantendo aquele senso de família que herdei dos meus pais. Mas a vida na periferia de Fortaleza, nos anos 80 e 90, não era fácil. A violência crescia, as drogas tomavam as esquinas, e o crime organizado começava a mandar no morro. Os primeiros sinais de problema vieram com Daniel, o mais velho. Aos 15 anos, o menino obediente começou a faltar às aulas, chegar tarde, responder com grosseria. Tentamos conversar, entender, mas ele se fechava. É fase, dizia Raimundo, tentando me acalmar. Mas a fase não passou. Lucas, 2 anos mais novo, seguiu o mesmo caminho, e logo Mateus também. Era como se um puxasse o outro para o abismo. Em 1993, meu mundo desabou. Meu pai morreu de um infarto enquanto trabalhava como vigia. Minha mãe, devastada, não aguentou a perda e faleceu meses depois. Perder os dois foi como perder o chão. Raimundo tentava me consolar, mas eu via o medo em seus olhos. Estávamos perdendo nossos filhos, e não sabíamos como salvá-los. Daniel, Lucas e Mateus, com 18, 16 e 14 anos, já estavam envolvidos com más companhias. Chegavam em casa de madrugada, às vezes com cheiro de bebida. Gabriel e Pedro, mais novos, começaram a imitar os irmãos, atraídos pelo respeito que eles pareciam ter nas ruas. Raimundo, temos que fazer algo, implorei uma noite, depois que Daniel chegou às 4 da manhã. Estamos perdendo eles. Raimundo tentou, conversou, brigou, deu castigo. Mas era tarde. Descobrimos que Daniel tinha virado vapor no tráfico, levando drogas de um canto a outro. Lucas começou a roubar motos, e Mateus já andava com os amigos dos irmãos, aprendendo o que não devia. O dinheiro fácil entrou em casa, tênis novos, celulares, até uma TV que ganharam num sorteio. Mentiras que eles contavam, e que, no desespero, às vezes fingíamos acreditar. Gabriel e Pedro, com 12 e 10 anos, começaram a faltar à escola para ficar nas esquinas. Só Ana Clara, nossa caçula, parecia imune àquele mundo. Aos 7 anos, era estudiosa, sonhadora, minha companheira nas horas mais escuras. Mãe, um dia vou ser médica, ela dizia, e eu me agarrava àquele sonho como uma tábua de salvação. Em 1996, a tragédia chegou. Daniel, com 21 anos, foi preso por tráfico. Passou um ano na cadeia, onde, em vez de mudar, só se afundou mais no crime. Voltou pior, com contatos perigosos e um vazio no olhar. Lucas foi baleado numa briga com outra gangue em 1998. Sobreviveu, mas ficou com uma cicatriz no ombro e um ódio que não explicava. Mateus sumiu por semanas em 1999. Depois soubemos que estava escondido no interior, fugindo de um assalto que terminou mal. É castigo, Raimundo, chorei uma noite. Onde erramos? Não é castigo, Lourdes. Demos amor, demos exemplo. Mas cada um escolhe seu caminho. Ele tentava me convencer, mas eu carregava a culpa. Como não carregar? Eram meus filhos, minha responsabilidade. Em 2000, Gabriel e Pedro, agora com 19 e 17 anos, estavam viciados. Não era mais cachaça ou maconha, mas crack, que roubava a alma deles. Encontrava Pedro tremendo no canto do quarto, pedindo dinheiro. Gabriel, com os olhos fundos, mal falava. Raimundo, tão forte, começou a adoecer. O trabalho pesado, a preocupação, a dor de ver os filhos se destruírem cobravam o preço. Tinha pressão alta, dores no peito, uma tosse insistente. Ana Clara, com 14 anos, era nosso alento.
Estudava com afinco, sonhava em ajudar pessoas. Isso vai passar, mãe, ela dizia, enquanto me ajudava a cozinhar. Tenho fé que os meninos vão voltar. Sua fé me mantinha de pé, junto com o amor de Raimundo, que nunca desistiu de nós, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas o destino, meus queridos, gosta de testar até os corações mais fortes. Numa noite de agosto de 2001, uma noite comum no Morro da Liberdade, com o som dos forrós ao longe, o pior pesadelo que uma mãe pode ter virou realidade. Uma noite que mudou para sempre o que eu entendia por família, amor e confiança. Eu estava sozinha em casa, lavando a louça, quando ouvi o portão bater com força. Pelos passos pesados e as vozes alteradas, sabia que eram meus 5 filhos. Estavam bêbados, drogados, rindo alto. Cadê o velho? Gritou Daniel, entrando na cozinha. Tá no trabalho, respondi, evitando encará-lo. E a princesinha? Perguntou Lucas, com um tom que me gelou. Na casa da amiga, estudando, menti, querendo proteger Ana Clara. Eles se aproximaram, me cercando de um jeito que nunca tinham feito. Senti medo, um medo novo, não das ruas, mas dos meus próprios filhos. Cansou de fingir que somos família, mãe, disse Mateus, girando uma faca que pegou na pia. Tudo mentira, essa história de família feliz. Fiquei sem palavras. Como assim a culpa era nossa? Raimundo, que trabalhava até exaustão, eu, que abri mão de tudo para criá-los. Vocês tiveram tudo o que podíamos dar, falei, a voz tremendo. Teto, comida, amor. Daniel bateu na mesa, furioso. Cala a boca. Não aguento mais esse papo de amor. O que veio depois é uma dor que tento apagar da memória. Meus filhos, dominados pelo álcool, pelas drogas, pelo ódio, viraram estranhos. Tentei gritar, implorar, lembrá-los de quem eram, mas era como falar com o vazio. Quando terminaram, saíram rindo, como se nada tivesse acontecido, deixando-me no chão, entre cacos de pratos e pedaços da minha alma. Ana Clara chegou antes de Raimundo, graças a Deus. Viu meu estado e, sem que eu dissesse nada, entendeu. Me ajudou a tomar banho, a trocar de roupa, com uma força que não combinava com seus 14 anos. Foram eles, né, mãe? Perguntou, segurando minha mão. Não respondi, só chorei. Precisamos contar pro pai, ir à polícia. Balancei a cabeça, em pânico. Como contar ao meu marido? Como denunciar meus filhos? Quando Raimundo chegou, tentei disfarçar, mas ele me conhecia bem. O que fizeram, Lourdes? Perguntou, os olhos faiscando. Foi Ana Clara quem falou, com uma coragem que eu não tinha. Contou tudo, sem poupar detalhes. Raimundo ouviu em silêncio, os punhos cerrados, a raiva crescendo. Não acredito, disse por fim. Meus próprios filhos. Ana Clara insistiu. Olha as marcas, pai. Acha que a mãe inventaria isso? Ele viu os hematomas, o terror nos meus olhos, e algo nele quebrou. Vou acabar com eles, disse, pegando uma faca. Agarrei seu braço, implorando, não, Raimundo, isso não resolve. Só piora. E o que você quer? Que eu finja que nada aconteceu, ele gritou. Naquela noite, ninguém dormiu. Raimundo ficou na sala, a faca na mão, esperando. Mas os meninos não voltaram. Talvez soubessem o que fizeram, talvez temessem o pai. Nos dias seguintes, Raimundo tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos embora, anunciou. Pro Sul, Florianópolis. Um amigo do trabalho tem uma casa lá. Pegamos só o essencial e saímos hoje. E os meninos? Perguntei, ainda presa ao instinto de mãe. Que meninos, Lourdes? Eles morreram para mim. Suas palavras cortaram como faca, mas no fundo eu sabia que ele tinha razão. Naquela noite, com 2 malas, deixamos o Morro da Liberdade. Saímos como fugitivos, deixando para trás a casa onde criei meus filhos, onde sonhei com um futuro que nunca veio. A viagem até Florianópolis foi silenciosa, cada um perdido em sua dor. Chegamos de madrugada a uma casa simples no bairro Campeche, com 2 quartos, uma sala-cozinha e um quintal pequeno. Era segura, longe de tudo que conhecíamos. Nos primeiros dias, vivemos como sombras, apenas sobrevivendo. Ana Clara foi a primeira a reagir, matriculando-se numa escola local e fazendo amigos. Raimundo conseguiu trabalho como motorista de ônibus. Eu, perdida, não conseguia nem cozinhar, algo que sempre amei. Os pesadelos vinham toda noite, me fazendo reviver aquela noite. Acordava gritando,
com medo até da minha própria sombra. Você precisa de ajuda, mãe, dizia Ana Clara. Ela encontrou uma psicóloga, Dra. Helena, que atendia num posto de saúde. Aos poucos, comecei a falar, primeiro sobre a mudança, depois sobre a perda dos filhos, e finalmente sobre aquela noite. Chorei rios, mas a Dra. Helena me ouviu com paciência. Você é uma sobrevivente, Dona Lourdes. E sobreviventes seguem em frente. No Natal de 2001, fizemos uma ceia simples, peixe assado, arroz, uma torta que Ana Clara preparou. Foi triste pelas ausências, mas feliz pela paz que começávamos a encontrar. Em março de 2002, uma notícia no jornal mudou tudo. Chacina no Morro da Liberdade deixa 5 mortos. Suspeita de acerto de contas. As idades batiam: 27, 25, 23, 21, 19. Meus filhos. Mostrei o jornal a Raimundo. Ele leu em silêncio, dobrou o papel e disse: talvez seja melhor não saber. Não buscamos confirmar. Era um fim, doloroso, mas um fim. Paradoxalmente, trouxe um estranho alívio, como se pudéssemos, enfim, virar a página. Com o tempo, comecei a mudar. Os pesadelos diminuíram, e voltei a cozinhar, a sentir prazer nas coisas simples. Comecei a vender bolos para os vizinhos, depois para uma padaria local. Ana Clara terminou o ensino médio em 2003, com notas que a levaram para um curso técnico de enfermagem. Raimundo comprou um terreninho no Campeche e, aos fins de semana, construía nossa casa, tijolo por tijolo. Em 2004, abri uma pequena confeitaria, Doces da Dona Lourdes. Era simples, mas minha. Cada bolo vendido era uma vitória, uma prova de que eu ainda podia criar algo bom. Ana Clara se formou enfermeira em 2006 e, em 2007, nos deu uma neta, Marina, um raio de luz que trouxe de volta a alegria que achávamos perdida. Em 2008, recebi uma visita inesperada. Seu Zé, um velho amigo do Morro da Liberdade, bateu à nossa porta. Dona Lourdes, vim contar a verdade sobre seus meninos. Confirmou que foram eles na chacina, executados por ordem do chefe do tráfico local, após Raimundo mostrar as fotos dos meus machucados. E tem mais, ele disse, hesitante. Eles confessaram que machucaram a Ana Clara também. O mundo desabou novamente. Minha menina, tão forte, carregava aquele segredo. Conversei com ela, e Ana Clara desabou, contando entre lágrimas as ameaças, a vergonha, o medo de não ser acreditada. Por que não me contou, filha? Queria proteger você, mãe. Abraçamo-nos, chorando, 2 sobreviventes da mesma dor. Raimundo ficou devastado ao saber de Ana Clara. Vamos mudar de novo, disse. Para outro estado, longe de tudo. Mas Ana Clara pediu para ficar até terminar o semestre. Em 2009, mudamos para Florianópolis, mas para um bairro mais central, o Estreito. Era um recomeço planejado, não uma fuga. Raimundo conseguiu emprego numa empresa de transporte, Ana Clara continuou como enfermeira, e eu reabri a confeitaria, agora maior, com a ajuda de uma amiga. Ana Clara começou terapia com uma psicóloga especializada, Dra. Camila, que a ajudou a enfrentar o trauma. Aos poucos, ela voltou a sorrir, a confiar, a viver. Em 2010, recebi uma carta de seu Zé, dizendo que os responsáveis pela morte dos meus filhos foram presos, um grupo de policiais corruptos que Raimundo havia contatado. Fiquei em choque. Meu marido tinha ido além do que imaginava. Confrontei Raimundo, que admitiu. Sabia o que podia acontecer quando falei com eles. Não dei a ordem, mas não impedi. Você me odeia? Perguntou. Não, respondi. Não sei o que sinto, mas não é ódio. Decidimos seguir juntos, carregando aquela verdade entre nós. Florianópolis se tornou nosso lar. A confeitaria cresceu, e em 2012, comprei o ponto com a ajuda de Raimundo, que agora era gerente na empresa de transporte. Ana Clara se casou com Eduardo, um médico gentil, e em 2014 nos deu outro neto, Arthur. Marina, com 7 anos, era nossa alegria, sempre perguntando por que sobre tudo. Em 2015, Raimundo teve problemas cardíacos. Uma cirurgia delicada salvou sua vida, mas exigiu mudanças. Ele se aposentou, mas começou a ajudar na confeitaria, decorando bolos com uma habilidade que surpreendia. Em 2017, viajamos ao Ceará, revisitando Quixadá e conhecendo Jericoacoara. Foi nossa lua de mel atrasada, um momento de cura.
Em 2019, celebramos 45 anos de casados com um jantar simples, cercados por Ana Clara, Eduardo, Marina e Arthur. Ao amor que sobrevive a tudo, brindou Raimundo. A pandemia de 2020 trouxe desafios, mas enfrentamos juntos, apoiando Ana Clara na linha de frente. Hoje, em 2025, aos 70 anos, olho para trás com gratidão. Minha confeitaria é um sucesso local, administrada por jovens que contratei, me permitindo trabalhar por prazer. Raimundo cuida do jardim e dá aulas de marcenaria comunitária. Ana Clara, chefe de enfermagem, Eduardo tem uma clínica, e Marina, com 18 anos, quer ser bióloga. Arthur, com 11, é apaixonado por futebol.